Você quer saber a verdade sobre a Amazônia? Então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai saber tudo a respeito desse tema. E aí, meus amigos? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Bom, hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui os principais tópicos aí para as provas discursivas e, claro, também pontos que vão te ajudar muito para a prova objetiva. Bom, antes de falar sobre o nosso tema de hoje, se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, siga aí os meus perfis no Instagram, no Facebook e siga também os perfis do meu curso, o curso Direto ao Ponto. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, não deixe de se inscrever e também ative aí o sininho para você receber todas as nossas notificações, os nossos vídeos, né? Para que você saiba tudo aí sobre o mundo dos concursos públicos, quanto à prova discursiva principalmente. Tema de hoje, a gente vai falar sobre a Amazônia, né? A verdade a respeito da Amazônia, né? Muita desinformação é divulgada, muita fake news é divulgada, há coisas que são pró-governo, há coisas que são contra o governo atual do Brasil. A gente vai ver o que é interessante em termos de informações para a sua prova discursiva e também para a sua prova objetiva. Bom, entendendo aqui o que é a Amazônia. Quando a gente fala da Amazônia, a gente tende a entender que é a maior floresta tropical do mundo. Ela ocupa aí cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, né, aqui no Brasil, mas ela também tem aí uma parte que fica fora do Brasil. O território aí da Amazônia, ele ocupa 9 países ao todo. Entre eles aí você tem o Brasil, você tem a Bolívia, você tem a Colômbia, você tem a Venezuela, você tem Peru, você tem também Suriname, você tem Guiana, tem Guiana Francesa, né? São vários, né, os países. E aqui no Brasil, ela também ocupa aí 9 estados. Entre eles, a gente tem Pará, Roraima, Tocantins, a gente tem o Amazonas, né? E vários outros aí, num total de 9 estados. A Amazônia, ela chama muito a atenção exatamente pela riqueza, né, de biodiversidade, né? É um dos maiores repositórios de biodiversidade do mundo. Sabemos também que, no caso da Amazônia, ela, além de tudo, ela é uma das grandes responsáveis aí pela manutenção do clima, né? Sobretudo aqui no Brasil e em boa parte do mundo também, até de forma intercontinental, né? Pesquisas já revelam isso. Quanto às verdades e mentiras a respeito da Amazônia, nós temos várias também, né, pessoal? A primeira coisa que a gente tem de falar é o seguinte, isso que sempre falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não funciona bem dessa forma, né? Na verdade, todo o oxigênio que é produzido pela Amazônia é consumido por ela mesma, né? Em razão da quantidade de floresta que nós temos aí ocupadas, né? Que são ocupadas aí pela Amazônia, né? No Brasil, a região da Amazônia é conhecida como Amazônia Legal, né? Que ocupa esses estados, esses 9 estados aí, alguns dos quais eu mencionei aqui. Chama a atenção também pela diversidade em termos de rios, né? Nós temos milhares de rios na Amazônia e dentre esses rios nós temos aí o famosíssimo, né, e grandioso o Rio Amazonas, né? A diversidade realmente é muito grande, né? A riqueza de ecossistemas, né? A riqueza ecológica e de espécies é muito grande que nós temos na Amazônia, né? Realmente é um paraíso, né, ambiental quase sem fim, né? Mas nós temos aí inúmeros problemas, né, relacionados à Amazônia. Um outro mito também que foi bastante divulgado aí nessa polêmica envolvendo as queimadas na Amazônia tem a ver aí com as fotos, né, que foram reveladas por inúmeras celebridades, né, artistas, tanto do Brasil quanto do mundo, e também por personalidades, por políticos, né, que não eram fotos da Amazônia, né? Isso acaba confundindo muito a opinião pública, né? Várias dessas fotos não correspondem a fotos da Amazônia e algumas são fotos que não são de agora, são fotos antigas, né, da Amazônia, mas são fotos antigas. Isso acabou contribuindo, né, como por exemplo o caso do próprio presidente Macron da França, a ex-modelo Gisele Bündchen, né, e também algumas outras personalidades esportistas, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que divulgou uma foto antiga, né, uma foto que não era da Amazônia, e essa hashtag Pray for Amazônia, ela também ocupou boa parte aí das redes sociais. Quanto às queimadas em si, há muitos mitos e verdades, é importante que a gente entenda, né, um pouco disso daí para ter esclarecimento para resolver as nossas provas. O fato é o seguinte,
Primeira coisa, o que é a queimada, né? A queimada é uma prática que ainda é utilizada no meio rural e ela é uma prática barata e simples de ser feita, né? Embora haja inúmeros transtornos ambientais, né? Vários produtores rurais ainda utilizam, né, das queimadas, né? A queimada acaba servindo ali de adubo natural para a plantação que você vai fazer. Quando a gente se refere à pecuária, né, as pastagens, ela serve também para limpar o terreno, né, para o plantio da grama que vai ser feita para o gado ali, né, para o gado se alimentar. Então, basicamente, o que a gente tem é que as queimadas são isso. E elas estão muito associadas também ao desmatamento e também a focos de incêndios criminosos relacionados à grilagem, né? Então, quando a gente fala de queimadas na Amazônia, a gente tem uma relação muito grande aí com desmatamento e com grilagem de terras. Isso tem acontecido muito, né, nos últimos anos na Amazônia. Em termos de mitos e verdades, vamos lá. Primeira coisa, temos de entender que 2019, o mês de agosto de 2019, estamos em setembro de 2019, o mês de agosto de 2019, ele realmente registrou aí um recorde histórico em termos de queimadas, o mês de agosto. Vou colocar uma tabela aí na tela para que vocês entendam esse processo. Tivemos realmente aí uma grande incidência de focos de incêndio nos anos de 2005 e 2010, mas agora em agosto de 2019 nós superamos com mais de 6.100 focos de incêndio, como você está percebendo. Bom, Dixon, eu tô olhando essa tabela aí e tô entendendo, mas ela se refere somente a agosto, não é isso? Somente a agosto, como você está percebendo aí. E se nós analisarmos aí o ano de 2019? O ano de 2019, em comparação com o ano de 2018, e em comparação com o ano de 2017, ele já realmente apresenta um índice maior, né, de queimadas em relação aos anos de 2018 e de 2017. Agora, se nós pegarmos aí em relação aos outros anos, né, uma série mais histórica, né, o ano de 2019 não é um recordista em termos de queimadas. Nós já tivemos anos aí com mais queimadas do que as queimadas que nós tivemos até agora. Então, são dados mais complexos que devem ser analisados com base em um contexto maior, como eu falei para você. Uma coisa é você analisar somente o mês de agosto, outra coisa é você analisar aí o ano, né, o histórico do ano. Então, esse ano de 2019, se você comparar com 2018 e 2017, ele realmente está na frente em termos de índices de queimadas, mas ele não está à frente aí dos outros anos, beleza? Entenda isso então para que você consiga se posicionar, consiga se contextualizar em face desse tema. O que a gente tem de entender é que, historicamente, o mês... Tem uma mosca no estúdio. Um dos grandes mitos, né, que é divulgado aí é que as queimadas elas têm a ver com as secas também. De uma forma geral, queimada tem a ver com a seca, mas esse alto índice de queimadas que nós temos agora não necessariamente eles têm a ver com as secas. Essa onda de queimadas que nós estamos vivendo no Brasil, a gente também está vivendo em outros países, como é o caso da Bolívia, como é o caso também da Venezuela, como é o caso do próprio Paraguai e também no Paraná aqui do Brasil, né, pessoal? No estado do Paraná aqui, nós tivemos também uma incidência muito grande aí de queimadas, ou seja, é um fenômeno muito mais global, né, ou ainda um fenômeno mais continental que nós temos vivenciado aqui no Brasil, principalmente em outros países aqui também da América do Sul. Então nós temos esses mitos aí em termos de queimadas, né, que precisam ficar bem esclarecidos. Com relação às verdades, é muito imperioso que nós entendamos o seguinte: queimada tem a ver com desmatamento, como a gente falou. Dixon, e o Brasil, ele desmatou mais nesses períodos de queimada? O fato é que os 10 municípios no Brasil que mais registraram focos de queimadas neste ano de 2019 são os 10 municípios que, historicamente, mais desmatam no Brasil. E um dado para você ter aqui para sua prova: o Brasil é o país que mais desmata no mundo. Isso aqui é uma verdade, isso não é mito, isso é verdade. Bom, primeiro porque o Brasil ele tem a segunda maior área de floresta do mundo. A primeira maior área de floresta do mundo é da Rússia e o Brasil tem a segunda maior área de floresta do mundo. Então é claro, né, se ele tem mais floresta, né, pode acontecer de desmatar mais, também é o caso do Brasil.
ele é realmente o país que mais desmata no mundo, né? Isso é uma verdade. Quando a gente fala aqui, pessoal, do governo Bolsonaro, né? Com relação à questão da Amazônia, né? O governo Bolsonaro tem culpa ou não? Diante desses dados históricos que eu trouxe aí para você, o que a gente tem de entender é o seguinte: as queimadas não são um fenômeno desse governo, a gente viu isso em vários outros governos, né? Independentemente de partido, né? Isso é um fato. Isso não é uma coisa que é culpa do governo atual. Mas ocorre que o governo atual, ele é um governo que não se preocupou muito com o meio ambiente, ele é responsável também por uma certa parte aí do sucateamento da área ambiental no Brasil. As constantes decisões do atual governo fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro tomasse medidas muito demoradas, né? Ele demorou muito realmente para tomar algumas medidas com relação às queimadas. Ele fez pouco caso das queimadas, ele fez pouco caso das ajudas internacionais quanto à questão ambiental, ele discutiu muito com o governo francês, né? Quanto aí às questões ambientais, principalmente com o presidente da França, né? O Macron, o Emmanuel Macron. Vários insultos foram trocados, né? O governo Bolsonaro acusou o governo do Emmanuel Macron, o presidente Macron, de ter utilizado aí de uma forma muito sensacionalista os dados da Amazônia, de uma certa forma até interferir na soberania do Brasil. Ele também chamou o presidente Bolsonaro de mentiroso. O presidente Bolsonaro contra-atacou, acabou ofendendo aí o presidente Macron também, e em uma publicação, um dos seguidores do Bolsonaro acabou comparando, né, a primeira-dama aqui do Brasil com a primeira-dama da França, né, falando que a primeira-dama do Brasil é muito mais bonita que a primeira-dama da França, que o Bolsonaro poderia fazer essa comparação, né, e o Bolsonaro acabou comentando aí com esse seguidor, né, não humilha o cara não, né, não humilha o cara não. Isso, na verdade, acabou só acendendo aí ainda mais, né, essa fogueira aí que já existia entre os dois. O governo atual, embora não seja um culpado direto por isso, tem demorado muito para agir, embora agora esteja agindo, mas demorou muito para agir. Esse sucateamento da área ambiental, ele tem a ver com, por exemplo, a demissão do principal posto de comando lá do INPE, né? Ele divulgou alguns dados que revelavam aí um aumento histórico de queimadas na região amazônica. E, além disso, nós tivemos aí também demissão de vários superintendentes do IBAMA, nós tivemos aí um contingenciamento de 95% das verbas que são destinadas para as questões ambientais no Brasil, nós tivemos aí uma possível extinção do Ministério do Meio Ambiente, né? Em vários momentos o presidente Jair Bolsonaro ele se referiu ao Ministério do Meio Ambiente no sentido de falar, a gente ainda está analisando se a pasta vai ser extinta ou não, mas acabou que não foi extinta, né? Nós temos aí o novo ministro aí, ministro Ricardo Salles, tivemos também questões relacionadas às próprias queimadas, né? O presidente Jair Bolsonaro ele publicou um decreto que proibia as queimadas no Brasil por 60 dias e ele alterou esse decreto agora, faz cerca de 3 dias, ele alterou esse decreto permitindo as queimadas fora da região da Amazônia Legal, né? Como eu te disse, a queimada é uma prática rápida e barata e ela é feita em vários lugares, né? É realizada em vários lugares do Brasil ainda. Ocorre que existem autorizações para queimadas em determinados lugares, mas de uma forma geral as queimadas elas são proibidas, né? De um modo geral as queimadas elas são proibidas. E nós tivemos esses decretos aí. Toda essa questão levantou muito uma polêmica, né, relacionada a isso, a soberania do Brasil, que os países da Europa, né, principalmente a França, queriam afetar a soberania do Brasil, que queriam vir explorar as riquezas naturais do Brasil, queriam ocupar parte aí, da Amazônia, né? E o presidente Jair Bolsonaro se manifestou também contrário às ONGs, né? Em vários momentos ele disse até que essas queimadas poderiam ser obra de ongueiros, né? Como ele utilizou, o termo que foi utilizado aí por ele, e a gente sabe que não é bem por aí, isso não representa a verdade. Mas a principal questão que tem a ver com isso, com essa briga entre Brasil e países europeus, tem a ver com o Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico, ele é um fundo que foi criado no ano de 2008, na verdade foi em 2007 que ele foi aprovado e em 2008 ele foi criado aqui. E esse Fundo Amazônico, ele é um fundo que ele é financiado por vários países ricos, né? Principalmente os países europeus, o principal doador tem sido a Noruega, né? E ele é um fundo bilionário, né? Com muitos recursos que devem ser utilizados para contenção aí das mudanças climáticas, né? Para consciência ambiental, para projetos ligados à área de meio ambiente.
O fato é o seguinte, ele tem a ver com controle, com monitoramento do desmatamento, né? Ele tem a ver com a conscientização ambiental, então ele tem a ver com muita coisa, é um projeto realmente muito eficiente, ele é inovador. A Amazônia, como eu te disse, ela é muito importante em razão dessa biodiversidade dela, em razão dos rios dela, né? Isso realmente é muito importante, é uma riqueza que muitos querem. Mas o fato é o seguinte, com relação ao Fundo Amazônico, nós tivemos aí uma grande briga entre o atual ministro do Meio Ambiente, né, o próprio governo Bolsonaro em si, o presidente Bolsonaro, e os países que são financiadores. As brigas têm a ver, sobretudo, com a forma de uso do dinheiro, né? O uso do dinheiro deveria ser para conter o desmatamento e nós temos aí também algumas contrapartidas. O Brasil não deve desmatar tanto, né? E várias outras questões. Só que os países europeus reclamam que os índices de desmatamento aumentaram muito, sobretudo agora em 2019, e que eles não vão mais aportar dinheiro aí nesse fundo, né? No Fundo Amazônico. Além disso, há problemas relacionados ao gerenciamento também. O atual ministro, Ricardo Salles, ele falou que vai pegar parte desse dinheiro aí para indenizar alguns proprietários de terras que foram desapropriadas, e isso não está no projeto. A União Europeia, né, os países ricos, na verdade, que fazem parte desse Fundo Amazônico, reclamam exatamente isso, que eles estão mudando as regras do jogo e isso não havia sido previsto no acordo, que o dinheiro não pode ser utilizado para isso, né? Então a grande questão aí tem a ver com o Fundo Amazônico. O presidente Jair Bolsonaro disse que, na verdade, os países querem interferir aí na soberania do Brasil e querem dizer como o Brasil deve comandar a questão do meio ambiente, sobretudo na Amazônia, né? Bom, é uma contenda, ela ainda não teve fim, né? Essa polêmica aí entre os dois países, mas para que você entenda um pouco de verdade. Os países europeus acusam o Brasil de ser o maior desmatador do mundo, e de fato é, e acusam também o Brasil de ser conivente com muitas queimadas, com muitos problemas ambientais que ocorrem na região amazônica. Para finalizar, vamos falar um pouco aqui das consequências das queimadas na Amazônia. Quando a gente fala das consequências das queimadas na Amazônia, a gente tem de entender o seguinte, como eu falei para você, a gente tem uma grande biodiversidade. Um dos problemas, vai aparecer aí para você na tela, a gente está falando aqui da perda de biodiversidade. Como a gente tem lá um berço, né, da biodiversidade aqui para o mundo, né, as queimadas acabam aí matando inúmeras espécies de animais, inúmeras espécies de plantas, né, e vários ecossistemas diferentes, né? Então há uma perda significativa. Mas há uma outra coisa aqui também, o agravamento das mudanças climáticas, né? É claro que incêndios, que queimadas acabam afetando muito o clima. Isso, claro, pode aumentar aí o aquecimento global, vai aumentar também provavelmente a temperatura em determinados lugares do mundo e vai afetar muito o clima. Uma outra coisa que nós temos aí também são problemas de saúde. Problemas de saúde oriundos principalmente em razão da poluição, né, que é trazida aí pelos incêndios, pelas queimadas. Isso vai afetar, claro, a população, sobretudo as populações, as comunidades locais, e com inúmeros problemas respiratórios. Além de tudo isso, nós temos também uma desregulação do clima. Como você sabe, a Amazônia ela é composta por vários rios diferentes, milhares de rios diferentes, e nós temos também muita umidade que é produzida em razão das florestas, né? Bom, como você sabe, no caso da Amazônia, nós temos aí milhares de rios, né? Além dos rios, nós temos também a própria floresta, e isso tudo faz com que a floresta produza muita umidade e que transporte essa umidade para boa parte aqui do nosso país e para boa parte do mundo também. Vários estudos dizem que essa umidade já é transportada até de um continente para o outro. No caso do Brasil, principalmente a região sudeste, ela recebe boa parte do que a gente chama de rios voadores, né? Essa umidade ela vai para essas cidades por meio de correntes de ventos e acaba regulando bastante o clima. Então a gente vai ter uma desregulação aí hidrológica relacionada a isso. Isso pode aumentar as temperaturas, pode aumentar os períodos de estiagem, de seca, afetar também a produção de alimentos, entre várias outras coisas. Por último, nós temos aí os prejuízos para comunidades, né, que moram próximas à região amazônica e que moram também na região amazônica, né? É claro que muitas dessas pessoas utilizam ali para ganhar a vida, né, os rios, utilizam ali também as florestas, né, as áreas naturais para fazer o manejo aí dessas áreas, o manejo dessas águas, para fazer utilização aí sustentável dessas áreas. E claro, vão perder renda com isso, vão perder qualidade de vida, entre outras coisas. Essas são algumas das consequências. Falamos bastante aqui
desses problemas. Lembre-se, esse tema é um tema muito relevante e é muito importante você saber dividir aí o que é informação verdadeira daquela informação que muitas vezes não é informação precisa, embora não seja falsa. Eu espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Se você não me segue nas redes sociais, dá uma olhada aí. Me siga aí nas redes sociais. Se você não segue as redes sociais do meu curso Direto ao Ponto, por favor, não deixe de me seguir lá também. Lembrando, inscreva-se no canal. Eu espero por você em outros vídeos. Tchau!